Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a incrível honra, justamente no episódio número 1300 da história deste projeto, eternizar a história de uma grande história na área da fisioterapia da nossa cidade. Falou dela, a fisioterapeuta Meiriane Costa, que me dá a honra da sua presença e o privilégio da sua companhia aqui no podcast Eternizador de Histórias de Governador Valadares. Meiriane, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada por você estar aí podendo eternizar, né? Um pouquinho aí da minha história, da minha trajetória. Com certeza, e é um privilégio, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E antes da gente poder entrar no que você faz, nós sabemos que o assunto saúde mental ficou muito em voga na sociedade após os anos de 2020 e 2021, por conta do advento nefasto da pandemia. E esse assunto ganhou um corpo jamais visto em toda a história do mundo, até pelo fato de que, a partir da pandemia, todos nós começamos a olhar para a própria mente e, principalmente, a cuidar de nós mesmos de uma forma diferente. Feita essa pequena introdução, como está a Meiriane Costa mentalmente falando neste ano de 2025? Melhor, eu passei por momentos difíceis, que inclusive foram médicos, né, que me ajudaram e me mostraram que se eu não cuidasse da minha saúde mental, eu não poderia cuidar de outras pessoas. Eu não poderia exercer minha profissão com êxito. Então, assim, hoje eu estou bem melhor. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, muito acelerada. E hoje eu estou tão bem. Hoje eu aprendi realmente a olhar para mim antes de olhar para o outro. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar. E hoje, plenamente bem, saúde mental, assim... A gente fala que nunca está 100% em dia, né? Sempre tem alguma coisa aí que a gente pode melhorar, que a gente precisa absorver melhor, mas graças a Deus, saúde mental... Que honra e que bom ouvir isso de você. E pegando um gancho nessa última explanação, a pandemia deixou um marco na vida de todos nós. Falando nisso, qual foi o grande legado que a pandemia deixou para a sua história de vida? Algo que fará com que você carregue isso para o resto dos seus dias aqui na Terra? Eu acho que é o tempo próximo da nossa família, amigos e pessoas que a gente gosta. A pandemia, ela veio para dar um tapa de luva na gente e fazer a gente refletir o que realmente é importante. Sim. Será que a vida que a gente estava levando era uma vida com propósito? Então, eu acho que a pandemia veio, infelizmente, mas para nos mostrar que a gente tinha que ver a vida com outros olhos. Não foi fácil como profissional. Não atuei dentro de hospitais, mas atuei muito no pós-Covid. E foi novo para todo mundo. Sim. Para todas as áreas foram uma novidade. A gente teve que fazer imersão aí para poder entender o que era Covid. Mas eu acho que deixou muito claro para a gente que a gente precisa olhar para nós, o nosso tempo com a família, o nosso tempo com amigos, o nosso tempo com pessoas que a gente gosta de outra maneira. Como era a Meiriane Costa nos tempos do Colégio Sebrae? Nossa, não posso mentir, a Larissa vai... Olha, revelou minha própria fonte. Não era fácil, não. Que bom a sinceridade. Não era fácil. Era uma menina muito extrovertida, era bagunceira. Mas, assim, era uma fase muito boa, gente. Como eu sinto falta da época do Sebrae. Eu acredito que todo mundo ali que estudou no Sebrae sente muita falta daquela época. Assim, a gente era jovem, né? Então...
vivemos ali momentos, nossa, maravilhosos. Mas a Meriane da época do Sebrae era uma Meriane, assim, sem compromissos, uma Meriane que era, assim, solta, mas sempre compromissada. Nunca perdi nota, nunca recuperação, sempre direto, sempre passando direto. Mas era uma Meriane bem leve. Que bom. Pelo menos isso, né? Sim. A conta fechava, literalmente. E pensando no tempo de escola, ele é muito nostálgico pelo fato de que é um dos poucos períodos das nossas vidas que literalmente não volta mais. Com certeza. Tudo aquilo que você viveu dentro da escola e tudo aquilo que você viveu dentro da sua vida durante o período escolar jamais voltará. Jamais. Feito esse pequeno preâmbulo, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente a uma das escolas ou a escola que você estudou, vem na sua cabeça na hora, independentemente do dia, do momento que você esteja passando, enfim. Pra gente que estudou no Sebrae, nós tínhamos projetos a cada ano. E eu lembro muito dos nossos projetos, porque eram momentos, assim, eram momentos que a gente conseguia estar ali estudando, aprendendo. Muitas das vezes as pessoas perguntam para mim, o Sebrae serviu de alguma coisa para você? E muito, Gustavo. Esses projetos que o Sebrae fazia com a gente me ajudou muito hoje a ser a pessoa organizada que eu sou, a ter uma agenda totalmente pré-estabelecida, a controlar o meu tempo, o meu dinheiro, controlar as minhas finanças. O Sebrae me ajudou muito nisso. Sim. Então, eu tenho uma lembrança muito forte dos projetos que a gente executava ali a cada ano, porque eram projetos, assim, interessantíssimos sobre a área da administração e tudo. Então, sempre que eu passo ali na porta, eu me lembro, nossa, no primeiro ano o projeto foi tal, no segundo ano o projeto foi tal. Então, assim, eu tenho muito forte essas lembranças. E sempre o mesmo grupinho. Do primeiro até o terceiro ano, sempre o mesmo grupinho. Qual é o professor ou professora da sua vida? De qualquer fase. Ou escolar. dele. Olha, na época do Sebrae, teve um professor que marcou muito, que foi o Giovanni. Eu lembro que ele falava muito com a gente, que nós tínhamos muito potencial e que a gente ia longe. E assim, eu não esqueço, às vezes eu vejo alguma coisa do Giovanni e eu tenho muito forte as falas e a confiança que o Giovanni depositava em nós. A fisioterapia que tu escolheu ou você que escolheu a fisioterapia para a sua história de vida? Eu falo que assim, eu escolhi a fisioterapia, mas se eu permaneci na fisioterapia, foi porque a fisioterapia quis que eu estivesse aqui hoje. Sim. Não foi fácil para mim a minha trajetória com a fisioterapia, não. No terceiro período, a gente descobriu o câncer do meu pai. No quinto período, o meu pai faleceu. E no nono período, no último período, foi quando eu sofri o acidente. Eu tinha todos os motivos para ter desistido da fisioterapia. E eu escolhi estar ali, permanecendo firme. Então, eu falo que assim, eu escolhi a fisioterapia. Mas se eu permaneci, é porque realmente a fisioterapia, acho que ela tinha um propósito para mim aqui. O que você pensava que a fisioterapia era antes de entrar na faculdade? E o que você viu de fato que era a fisioterapia a partir do momento em que você estava inserida no curso de fisioterapia dentro da faculdade? Nossa, essa pergunta é bem interessante. Eu pensava que era só tratar lesão. Eu pensava que era só isso. E ia trabalhar ali dentro do hospital. Sim. E depois que a gente está na faculdade e a gente vai vendo as inúmeras possibilidades que a fisioterapia tem, gente, que área incrível. Que área incrível. Fisioterapeuta faz muita coisa, Gustavo. E na época da pandemia, eu acho que as pessoas foram vendo e reconhecendo um pouquinho mais do que a fisioterapia podia proporcionar para
para elas. Então, assim, eu achava que a fisioterapia, de fato, era só tratar a lesão, uma reabilitação, uma fratura. E não é. A fisioterapia é extremamente ampla. Pensando no poder da fisioterapia, e o interessante é que você absorveu todo o conhecimento dentro da faculdade, dentro do curso de fisioterapia, obviamente, né, enquanto estudante. Mas você também conseguiu absorver para si o poder da fisioterapia na sua própria história de vida. Sim. E hoje você passa todo o conhecimento que você tem dessa área para lá de importante na vida de milhares de pessoas como uma profissional fisioterapeuta. Onde eu gostaria de chegar? E qual a indagação que eu gostaria de te fazer? O que a fisioterapia representa para a sua vida? A fisioterapia, para mim, hoje, ela foi um recomeço. E um recomeço não só para minha vida, onde eu pude estar me estabelecendo em uma profissão, mas a fisioterapia foi o meu recomeço antes de formar, quando eu sofri o acidente e precisei de fisioterapia. Então, a fisioterapia foi o meu recomeço de vida, para crescer ali de forma profissional, mas também pessoal. Hoje, antes de tratar qualquer pessoa, eu também precisei de tratamento. Então, quando a gente conhece a dor, a gente consegue ser muito mais humano com a pessoa que a gente está tratando, com o nosso paciente. A gente consegue ter uma visão assim, nossa, eu já estive ali. Então, a fisioterapia foi o meu recomeço em tudo. Sobre a fisioterapia, o que as pessoas não sabem ainda do poder que ela tem na vida do ser humano? Olha, eu acho que as pessoas ainda têm uma visão que, igual eu falei, que a fisioterapia ela é só ali aquela reabilitação básica. E acham que a gente só precisa de fazer a fisioterapia quando aconteceu alguma coisa. E nós temos ali a fisioterapia simplesmente para a qualidade de vida. Não só simplesmente, né? Para a nossa qualidade Sim. de vida. Então, a gente tem a fisioterapia para prevenir qualquer tipo de lesão. A gente tem uma fisioterapia para fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que as pessoas precisam enxergar isso. Enxergar que a fisioterapia, ela não está aqui somente para te reabilitar quando já aconteceu algo. Mas a gente está aqui do seu lado para deixar claro que a gente não quer que aconteça algo. Quando o paciente chega com uma dor crônica de coluna, vamos colocar o básico aí que quase todas as pessoas já sentiram, se enxergassem lá atrás o que a fisioterapia podia fazer, talvez não precisava lá na frente ter chegado onde chegou. Então, assim, acho que as pessoas precisam enxergar isso. Enxergar que a fisioterapia, a gente não está aqui só para reabilitação do momento da lesão para frente. A gente consegue prevenir ali tudo antes. Quem era a Meriane Costa, fisioterapeuta, em 2019, assim que você se formou? E quem é a Meriane Costa, fisioterapeuta, em 2025? Em 2019, eu era uma fisioterapeuta que estava querendo conhecer o mundo. Eu queria conhecer tudo que a fisioterapia podia proporcionar. Eu queria conhecer tudo que tinha a me oferecer. Era insegura. Quem não é inseguro depois que forma? Mas eu tinha muita sede de conhecimento. Eu queria pegar para fazer, eu queria mergulhar de cabeça naquilo e mergulhei. Mergulhei, me aprofundei. E hoje eu sou uma Meriane totalmente segura para atender, para estar ao lado do meu paciente em qualquer situação. Hoje a minha área, já trabalhei com ortopedia,
mas hoje a minha área é somente a gerontologia, que é o cuidado ao idoso, e o cuidado paliativo. Então, assim, se hoje a Meiriane, de 2025, atua nessa área, é porque a Meiriane de 2019 foi aprofundando, foi correndo atrás, foi se conhecendo, foi estudando. E a gente fala que a gente nunca é bom em tudo. Então, a gente precisa delimitar o nosso conhecimento. Sim. E hoje eu sou totalmente segura na área da fisioterapia que eu decidi atuar. E é uma Meiriane, assim, que está cada vez mais buscando se conhecer, se aperfeiçoar, buscando crescer, mas uma Meiriane totalmente segura daquilo que faz. A partir do momento que você começou a ter contato profissionalmente falando com pacientes, né, onde existe ali a necessidade de cuidados paliativos, você se tornou uma mulher mais humanizada? Sim. Não foi fácil para mim entender que eu estava atuando com cuidado paliativo. Eu tive o meu pai em cuidado paliativo. Então, o início, quando eu comecei nessa área de atuação, eu buscava entender qual era o meu real propósito. E a minha mãe falava muito isso comigo. Eu falei assim, filha, eu nunca te imaginei lidando com isso. Porque eu tive o meu pai. E aí, quando eu fui lidando, quando a gente vai entrando, porque o cuidado paliativo, você não lida só com o paciente, você lida com a família. Você lida ali com uma esposa, com um filho, com um neto. Você vai abrindo seu coração. E assim, eu com certeza me tornei uma pessoa muito mais humana, uma pessoa com um coração maior. Porque sempre que eu saio de casa para poder entrar na sua casa, eu guardo a minha dor lá na minha casa e eu vou absorver a sua. Eu vou cuidar da sua dor. Sim. Porque não é fácil você ter ali uma pessoa que você ama no cuidado paliativo. Então, assim, eu vou para dentro da sua casa, cuidar do seu ente, da pessoa que você ama, e com o coração, assim, totalmente aberto e cheio daquilo que eu preciso dar, que é amor. Eu preciso dar amor ali para aquele momento, porque a pessoa já está passando por um momento difícil. Então, a minha dor fica lá na minha casa. E eu vou lá abraçar a sua e estar com você. Eu estou com você, assim, integralmente, em qualquer momento que você precisar. Meu telefone toca 10 horas da noite, 10 horas da noite eu vou te atender e vou perguntar o que está acontecendo. Deixa eu te ajudar aqui de longe. E se eu não conseguir te ajudar de longe, eu me desloco até a sua casa. Sem problema algum. Porque eu entendi que o meu propósito não foi fácil. À medida que eu fui crescendo, que eu fui cada vez mais tomando ali a proporção do cuidado paliativo, eu fui vendo que, realmente, eu sou uma fisioterapeuta que lida com cuidado paliativo. E eu tive meu pai. E hoje eu vejo que eu faço pelos outros aquilo que eu gostaria que tivessem feito pelo meu pai. Aquilo que fizeram pelo meu pai. Então, é isso, sabe, Gustavo? Me tornei muito mais humana, do coração muito mais cheio e aberto ali para poder te receber e entender a dor. Sobre o papel de vocês, fisioterapeutas, na vida de quem mais precisa, tem uma situação que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, que é como o fisioterapeuta, a partir da pandemia, começou a ser mais valorizado. Assim como os profissionais que cuidam da mente, né? Psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Outros profissionais também. Mas tratando da fisioterapia. E é importante delimitar que você se tornou fisioterapeuta formada antes da pandemia. Sim. Logo, você viveu a fisioterapia enquanto estudante, enquanto estagiária, pré-período pandêmico,
E já durante o período da pandemia, você já era profissional da fisioterapia. Logo te pergunto, o que mais mudou? Não somente na profissão, mas na sua visão. Na cabeça de outras pessoas, leigas que não têm contato algum com a fisioterapia, que não são profissionais, em relação ao que essas próprias pessoas pensavam do que era a fisioterapia, e aí, no caso, a sua visão antes de formar e depois de formada. O que você acha que mudou na cabeça das pessoas em relação à importância de vocês profissionais? Eu acho que a valorização do profissional, ela foi muito importante nesse período. As pessoas, elas realmente passaram a nos ver como um aliado. Bem como psicólogos, médicos psiquiatras. Existia um preconceito tão grande. Existia um preconceito muito grande de pessoas que faziam uma terapia, de pessoas que estavam em tratamento com psiquiatra. E com a fisioterapia também. Então, eu acho que o que nós recebemos hoje das pessoas, o que a gente vê hoje de fora, eu, pelo menos, recebo uma valorização muito grande. Eu acho que a cabeça das pessoas mudaram muito nesse quesito. Que realmente a fisioterapia hoje, ela está como aliada. Então, a cabeça das pessoas mudaram nesse sentido, sabe? Elas passaram a ver a fisioterapia como uma aliada. Não somente como algo patológico. Sim. Então, a cabeça das pessoas mudaram bastante com isso. Em relação à rotina do fisioterapeuta, como é a sua rotina? E pensando na sua profissão, o quanto que trabalhar para si mesma é algo que te fez crescer dentro dessa área? Minha rotina é puxada. Começo os meus atendimentos às 8 da manhã e paro às 8 da noite porque eu preciso descansar. Senão eu continuava. Com certeza. Eu percebo uma coisa hoje em dia que às vezes ainda se fala, principalmente dos recém-formados, que fisioterapia não dá dinheiro. Dá dinheiro, Gustavo. Você tem que querer trabalhar. O nosso início, a gente precisa se estabelecer como profissional. Então, a gente trabalha mais. Sim. A gente tem que ralar um pouquinho mais. Então, assim, a minha rotina hoje, ainda assim, é uma rotina puxada, mas extremamente satisfatória. Eu acho que, como profissional, eu já escutei muito isso. E a fisioterapia, assim, ela está sendo tão bem vista que às vezes eu tento procurar profissionais para estar comigo, para trabalhar comigo, mas eu sinto déficit ainda. E será de onde que está vindo esse déficit? Do profissional que não quer chegar junto e trabalhar e conhecer. E eu não vou te contratar simplesmente para te passar um caso. Não, eu quero sentar e quero estudar o caso com você. E eu sinto falha nisso. Eu já escutei uma reclamação de uma empresa que chegaram para gerente falando que uma fisioterapeuta falando assim, olha, fui chamar a atenção dela. Se eu fosse você, não chamava a minha atenção não, porque eu não preciso disso aqui. Eu moro com os meus pais. Que tipo de profissional a gente está colocando no mercado, Gustavo? Então, assim, a minha rotina hoje, ela é uma rotina puxada, mas eu faço aquilo que eu amo. E eu acho, assim, que como profissional, a gente tem que procurar cada vez mais emergir ali dentro daquilo que a gente faz. E a minha rotina é essa, sabe? E formou uma Meiriane profissionalmente, assim, muito mais dedicada, muito mais disciplinada.
contatos. Hoje, se eu tenho liberdade para poder discutir um caso com um médico, discutir um caso com outro fisioterapeuta, é porque lá atrás, a Miriane de 2019, a Miriane que passou pela pandemia, formou esse conhecimento, essa bagagem de hoje. Quais são as enfermidades que vocês, fisioterapeutas, podem auxiliar no tratamento em relação a um paciente? É muito amplo, Gustavo. Muito amplo mesmo, porque a gente vai desde a área ortopédica, que é o que mais se conhece, até a área respiratória, cardiopulmonar, pélvica. Então, assim, é muito amplo. Se a gente falar assim, uma enfermidade é muito amplo, porque vou acabar sendo falha em alguma fala minha. Mas, assim, eu posso te dizer que a fisioterapia hoje, ela atua desde o corredor, que está ali precisando de performance para poder fazer a sua corrida, né? Fazer o seu treino, até aquele paciente que está lá dentro da UTI e que não tem controle de tronco para poder sentar à beira-leito. Então, vai assim, do 0 a 10 muito rápido. Muitas enfermidades que hoje a fisioterapia vai abranger. E não só na enfermidade, não só no patológico, mas a gente também começa lá de trás, num pré-operatório, né? Num paciente que simplesmente está com uma perda de urina. Já parou para pensar que assim, a fisioterapia hoje pélvica, ela atua nisso. E vou colocar no meu caso como fisio da área da gerontologia e do cuidado paliativo. Miriane, você atende só paciente acamado? Não. Eu tenho paciente de 96 anos. Esse ano mesmo, em janeiro, faleceu uma paciente minha de 102 anos. 102 anos fazendo fisioterapia. E olha como que a família valorizava isso. Sim. Então, assim, eu tenho pacientes de 96 anos ativos, mas que tem um Parkinson, que tem um Alzheimer. E não é porque ele tem uma doença que é crônica, que é progressiva, que é degenerativa, que não tem cura, que ele está incapacitado, não. Eu pego esse paciente e mesmo que eu tenha que explicar para ele todos os dias a mesma coisa, sim, eu vou para casa do paciente, eu sento ao lado dele e a gente vai fazer os nossos exercícios todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 7 vezes na semana, igual eu tenho paciente que faz. Então é isso, sabe? Ser fisioterapeuta para você é o quê? É surpreendente. Semana passada, eu atendi uma paciente, já tinha um tempo que ela não me procurava, e eu costumo falar isso, que eu acho muito bacana, sabe? É aquele paciente que já tratou com você 2 anos atrás, ele lá ir te procurar de novo. Ele lembrar de você. Sim. 2 anos, já surgiram muitos profissionais do mercado, né? Então, eu saí do atendimento e eu mandei uma mensagem assim pro meu marido. Rômulo, como que é maravilhoso eu chegar na casa de um paciente com dor e sair da sessão com ele sem dor. Ser fisioterapeuta para mim hoje é surpreendente. Saber que as minhas mãos conseguem reabilitar, conseguem te fazer superar obstáculos e também te fazer ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa com uma qualidade de vida melhor. Ser fisioterapeuta, para mim, é surpreendente, é mágico. É uma profissão, assim, que lá em 2019, igual você me perguntou, o que eu achava, lá em 2019 não, que foi quando eu formei, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava que as nossas mãos têm tanto poder. Tem tanto poder. Então, ser fisioterapeuta, para mim, assim, é surpreendente, Gustavo. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo fisioterapeuta?
Eu não atuo na área infantil, mas eu peguei o caso de um rapazinho que, quando eu cheguei na casa dele, sofreu um acidente, um traumatismo, e igual um pedacinho de papel. A gente colocava ele sentado, ele caía. Nossa. E eu tinha o sonho, assim, de ver uma reabilitação ali bem... Ver realmente do início até... Esse foi o meu primeiro caso desse porte. E ver essa reabilitação, assim, do início até eu entregar ele. E aí era uma criança... E eu falei assim, gente, lidar com criança pra mim era mais difícil. É afinidades, né? Sim, claro. E eu consegui pegar esse menininho e fazer ele correr pela casa de novo. Correr. Os videozinhos dele são uma coisa mais linda. Então, assim, o meu maior sonho como fisioterapeuta era ver uma reabilitação, assim, feita por mim, que eu tava entregando o paciente, assim... pleno. E eu consegui. Quando eu consegui isso, eu chorei. Então eu fico muito feliz. Ainda não realizei o meu sonho totalmente profissional, porque eu sonho grande. E hoje, trabalhar para mim era aquilo que eu mais almejava, e hoje eu consegui. Mas a gente, sempre que alcança um, a gente joga outro para cima. A gente alcança mais um sonho, então a gente vai só crescendo a nossa régua. E eu realizei o meu sonho, assim, como profissional, de ver uma reabilitação ali do início até o fim, entregando. Mas como empresária também, Sim. eu ainda sonho muito em fazer com que a Miriane Costa seja uma marca de muito peso na cidade. Que as pessoas ainda conheçam a Miriane Costa como fisioterapeuta, como empresa, como empresária. E eu acho que a gente está no caminho para isso. Tenho certeza disso e com certeza tu irás realizar esse sonho. Você, no início do nosso bate-papo, fez questão de mencionar uma situação que aconteceu na sua vida e que resultou em uma estrela no céu, que é o seu pai. Quem era o seu pai? Zé Silva. Zé Silva era um homem forte, batalhador, guerreiro. Era um pai fantástico. Se eu sou quem eu sou hoje, 50% é dele e 50% é da minha mãe. E a parte do meu pai é quem me transformou nessa pessoa que corre atrás. Meu pai era um homem muito bravo, mas muito bondoso. Então, assim, meu pai não media esforço para ajudar ninguém. E eu via isso. Então, assim, eu acho que o meu pai era isso, sabe? Ele era um homem forte, um homem bondoso, um homem do coração gigante. Eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de quem eu sou hoje. Porque metade de quem eu sou hoje é da força que ele demonstrou para mim até os meus 19 anos, enquanto ele esteve aqui. E a outra metade é a minha mãe, que segurou a barra aí de tudo. Qual foi a última conversa que você teve com seu pai? Foi um sonho dele. E com ele ainda lúcido, né? E ele me contou o sonho dele. E nesse sonho ele falava que ele estava pulando montanhas e que a última ele não conseguiu.
eu não entendia aquilo. E hoje eu entendo. O meu pai, ali nas últimas semanas, ali ele ficou um pouquinho confuso. Então, ali a gente já não levava muito em consideração, né? As coisas que eram faladas por ele. Estava bem confuso, mas eu lembro perfeitamente, porque foi uma conversa que a gente teve no hospital. Fui acompanhar ele nas últimas consultas dele, e ele falava isso comigo e falava rindo. E enquanto ele estava me falando isso, pensava, meu pai tá feliz, meu pai tá bem. Então essa foi a última conversa, assim, a mais marcante com meu pai. Foi quando ele me contou esse sonho dele. E hoje eu entendo. Isso foi isso, sabe? Meu pai faleceu no dia 3 de janeiro. No dia 1º de janeiro, no dia do aniversário da minha mãe, ele foi pro hospital. E aí o médico já tinha falado com a gente. Você falou comigo e com meu irmão. Vocês vão trazer o seu pai pro hospital quando ele sentir que é a hora dele. E eu não entendi aquilo. Apesar de eu estava, né, na faculdade, mas eu estava na faculdade, eu não entendia aquilo. E aí, quando o médico falou isso, eu falei assim, doutor, mas como assim? Ele preocupa, não. Ele vai saber. E ele soube. No dia 1º de janeiro foi quando ele pediu, me levem para o hospital. E no dia 3 ele faleceu. Aí ele já estava bem confuso. E eu fui fazer uma troca com a minha mãe. E aí eu lembro que o médico me chamou e falou comigo, você tem outros irmãos? Falei que tem. Ele falou assim, chama todo mundo para ver o seu pai. Tá acontecendo. Quando eu comecei a ligar para os meus irmãos, e bem na minha frente, às 10h30 da manhã, o meu pai faleceu. E não é fácil. Não é fácil. Mas eu fico bem, Gustavo. Fico bem porque se parte de quem eu sou hoje, inclusive na minha área de atuação, é pelo meu pai. É pelo meu pai. Porque lidar com cuidado paliativo não é fácil. Mas eu lembro do meu pai a todo momento. Eu lembro em como eu queria ele bem. Como eu queria ele com qualidade de vida até o último minuto. E meu pai teve qualidade de vida até o último minuto. É isso que eu quero proporcionar para os meus pacientes. Se ao invés desta pessoa que vos fala estivesse o seu pai agora, neste exato momento, quantas horas agora? 9h21. 9h21. Dia 10 de outubro de 2025. O que você falaria para ele? Falaria com ele que a gente venceu. Que não foi fácil, mas que a gente venceu. Fora o clichê da saudade, do quanto eu o amo, falaria com ele, pai, nós vencemos. Meu pai tinha muito medo de não formar a gente. E ele não viu a gente formar. Nem eu e nem meu irmão. Mas nós vencemos. Se hoje eu tenho a minha empresa e sou uma fisioterapeuta que tem a agenda que tem, graças a Deus. Se hoje meu irmão é concursado, é porque o meu pai lá atrás plantou a semente. E nós vencemos. Um dia para ser sempre lembrado. O dia do meu casamento. O dia do meu casamento foi lindo, Gustavo. E eu senti o meu pai a todo momento. Eu casei agora em janeiro. E um dia antes, eu casei em Belo Horizonte, ao ar livre. E um dia antes, tem 9 anos que eu fico nessa rotina de BH-GV. Caiu uma chuva que eu nunca tinha visto em Belo Horizonte. Nossa. E as pessoas me olhavam com dó, sabe? Sim, imagino. Iris, você não tá preocupada? Eu não. E o dia 17 de janeiro foi um dia lindo, em que eu acordei com o sorriso da minha mãe, com o sorriso do meu marido, o meu irmão me olhando e uma lembrança muito forte do meu pai. E
Então, assim, um dia para sempre ser lembrado vai ser o dia do meu casamento. Foi um dia lindo. Um dia que eu senti toda a minha família ali, unida por um propósito muito bonito. Então, é um dia que eu sempre quero me lembrar dele. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Quando eu fecho os olhos, eu imagino assim, que eu sou uma pessoa forte. Eu imagino o quanto eu estou feliz e realizada. E o quanto hoje eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, porque eu estou bem, eu estou onde eu queria estar. E com a tranquilidade de que cada dia eu estou alcançando passos mais largos e conseguindo, assim, vencer um dia de cada vez. Então, quando eu fecho os olhos, é isso, sabe? O ano 10, ele é muito marcante para praticamente todas as pessoas, né? Assim, no sentido assim, por exemplo, você vê no mundo artístico, né, no mundo da música, quando um artista completa 10 anos de história, de início de carreira, ele sempre faz questão de fazer menção, grava um CD, um DVD, comemorando os 10 anos de história, de sucesso, 10 anos de casamento, os 10 anos para o homem, né, de vida, de anos de vida, ele é muito impactante. Haja visto que é quando você pode andar na frente do carro. Eu lembro disso até hoje, em 2006, eu estava louco para poder chegar, para poder andar na frente do carro, no banco do carona, obviamente, claro. Então, assim, é algo muito impactante na vida de todos nós, até porque nos faz remeter a uma ideia de lembranças, enfim. O que a Meirane Costa de 2015 falaria para a Meirane Costa de 2025? Nossa. 2015 foi quando eu estava entrando na faculdade. E agora 2025. O que eu falaria, realmente, continua. Não desista. Você vai alcançar. Então, realmente, hoje eu posso dizer que 10 anos depois da minha escolha, Sim. Eu não desisti, tinha motivos, né? Passei por tudo isso aí na minha trajetória, e eu posso dizer que daqui 10, em 2035, continua do jeito que está. Não desista, que você vai estar melhor. Então, realmente, a Meirane de 2015 com a Meirane de 2025, não... Nossa, você agora pegou uma memória assim. E realmente, não desistir, sabe? Persista mesmo. Porque a gente vai alcançar. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Tá. Podemos ir? Podemos. Fisioterapia. Superação. Vida. Persistência. Deus. Tudo. Morte. Vida. Saudade. Saudade. É amor. Igreja. Necessário. Religião. Prudência. Amor. Família. Governador Valadares. Governador Valadares em uma palavra. Nossa. Crescimento. Casamento.
ceder. 17 de janeiro de 2025. Felicidade. Noivei nesse dia, então também. Se você me perguntasse se eu ia falar lembro. isso. Meiriane Costa. Meiriane Costa. Em uma palavra. Força. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida inteira. Em uma palavra. Eu acho que... Como eu posso tentar, assim, em uma palavra, eu posso colocar a minha vida em Deus. Defina a sua história de vida com uma frase. Minha história de vida. Acho que a minha história de vida resume a lutar, batalhar e conseguir. Defina essa conversa com uma palavra. Inspiradora. E foi pra lá de inspirador poder ter você aqui justamente nesse episódio tão especial de número 1300. Obrigado mais uma vez Muito por obrigada. ter aceitado o convite. Foi uma oportunidade incrível, né, de imortalizar todo o seu maravilhoso enredo de vida. Sucesso. Muito e claro obrigada. que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar aqui e viver tantas lembranças, né? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Esse episódio pra lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço. E claro que eu volto na próxima terça-feira com mais uma história pra ser eternizada. Na semana que vem teremos na terça uma empresária, na quinta uma engenheira civil e na sexta um médico. Portanto, variedade não falta, ou seja, grandes histórias serão contadas aqui no podcast Eternizador de Histórias. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.